Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. E cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, queridos irmãos e irmãs? Feche os teus olhos por um instante, silencie. Feche os teus olhos, apenas você e Jesus. Peça para que o Senhor venha falar ao teu coração. Venha te trazer uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação capaz de transformar nossas vidas, nossas mentes, nosso coração. Você possa no teu coração ir dizendo para Jesus: Senhor, eu te ofereço meu coração aberto, a docilidade do meu coração, para que a tua palavra venha me transformar. Nós queremos te pedir que o Senhor assuma mais uma vez o controle sobre nossas vidas. Por isso, cante esse refrão, faça dele a tua oração. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria, cante. És a razão da minha Não quero tirar os meus olhos de ti. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro. Tu és o centro da Diga para Jesus: és a razão da minha alegria. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Amém? Todos
Todos acordados, sim ou não? Louvado seja Deus. Nesse momento, quero pedir o máximo de silêncio possível. Só está dispensado de sair para levantar, fazer essas coisas. Quem tiver criança pequena, precisar cuidar, de repente a criança chorar, precisar acalmar, aí está liberado. Restante todos prestando atenção na palavra de Deus, amém? Amém ou não, gente? Amém. Isso, louvado seja Deus. A liturgia de hoje, deste quarto domingo da quaresma, é uma liturgia que fala, se eu pudesse resumir em uma palavra, sobre a visão. Ou melhor, sobre a falta dela. E para começar a falar sobre isso, eu quero começar na primeira leitura de hoje, que nos conta um momento muito importante da história de Israel, aonde o profeta Samuel unge o rei Davi. É interessante porque Deus diz a Samuel: olha, pega o teu chifre com óleo e vai até a casa de Jessé em Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Eu faço uma pergunta: Israel já tinha rei, sim ou não? Sim? Sim ou não? Isso, Israel já tinha rei, o rei Saul. É interessante porque antes que o povo de Israel pedisse a Deus um rei, quem governava o povo de Israel era o próprio Deus. Porém Israel começa a se comparar com as nações vizinhas e começa a dizer assim: olha, nós queremos um rei para nós também. Todas as nações aqui ao redor têm rei e nós não temos ninguém que nos governe, nós queremos um rei. Deus fica profundamente desapontado com Israel, porque está se comparando e não percebeu que na verdade eles sempre tiveram o melhor de todos os reis governando eles, o próprio Deus. Mas Deus diz: então se eles querem um rei, eu lhes darei um rei. E elege Saul para ser rei de Israel. Saul governa Israel mais ou menos em torno de 40 anos, mas no final do seu reinado se torna um rei infiel a Deus. E por isso que Deus precisava, para governar o seu povo, de um rei fiel, de um rei segundo o seu coração. Então Deus diz para Samuel, e aqui nós entramos na primeira leitura de hoje, que havia escolhido um entre os filhos de Jessé para governar Israel. Samuel então vai até a casa de Jessé e pede para que Jessé traga os filhos dele, para que possam ungir então aquele que será o rei de Israel. Nós sabemos que Davi foi simplesmente o maior rei de Israel que existiu, o rei mais fiel a Deus, o rei que mais foi segundo o coração de Deus. Porém, quando Samuel entra na casa de Jessé, o primeiro que é apresentado não é Davi, mas Eliabe. A palavra nos diz que Eliabe tinha uma grande estatura, era um homem forte, era um homem de bela aparência. Samuel olha para Eliabe e diz assim: é esse. Imagina que você tem que escolher alguém que seja um rei para uma grande nação. Certamente você escolhe entre os melhores, é verdade ou não é? Olha, eu não quero falar de política aqui, mas o Brasil tem um histórico que só pela misericórdia, não é? Parece que só a gente que não faz isso, né? Na hora de eleger, a gente não escolhe entre os melhores não, né? Mas amém, vamos falar de Jesus, que é melhor do que falar de política. Mas o povo de Deus então escolhe. Aliás, humanamente falando, Samuel olha para Eliabe e fala: só pode ser esse, um homem forte, de bela aparência, um homem inteligente, é esse que é o rei de Israel. Então Deus olha para Samuel e diz assim: não é esse que eu escolhi. Então se aproximam os outros filhos de Jessé, e Samuel pensando: certamente é algum desses homens fortes, homens capazes de governar o grande reino de Israel, homens capazes de governar o povo de Deus. Então Deus olha para Samuel e fala: não é nenhum desses. Mas já tinham passado 7 filhos de Jessé. Samuel olha então para Jessé e fala: peraí, todos os seus filhos estão aqui porque Deus está me falando que ele não escolheu nenhum desses. E Jessé fala: falta um, que está lá apacentando o rebanho. Como quem diz: falta um filho, mas certamente não é ele. Pensa direito e escolhe entre esses daqui, porque Davi não é. Então Samuel diz para Jessé: manda o menino vir, porque Deus disse que o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Vamos repetir juntos essa frase? O homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Mais uma vez: o homem, mas Deus vê o coração. Vamos fazer o seguinte. Vem aqui você, filho. Isso.
pode vir. Te usar como exemplo, posso? Certo. Imagina que de repente volta do pastoreio do rebanho o menorzinho entre os filhos de Jessé. Como que é teu nome, filho? Rafael? Vou usar o Rafael como exemplo aqui de Davi, porque a palavra diz que era um rapazinho ruivo, de belos olhos. E então Deus olha para um rapazinho e diz: é esse. Pode voltar para o lugar, filho, obrigado. Dá uma salva de palmas para ele. Imaginem vocês a reação de Jessé. Naquele momento Jessé não pensava nem em apresentar Davi para Samuel. Era como se Davi tivesse sido excluído dos filhos de Jessé. Davi não era alguém que aparentemente tinha o potencial de governar Israel. A aparência de Davi era de um homem franzino, pequeno. Nós sabemos muito bem depois na história de Davi contra Golias, que ele tenta vestir uma armadura de Saul que fica gigante nele. Devia ser um rapazinho pequeno. Eu usei o Rafael como exemplo porque ele é magrinho, baixinho. Mas talvez olhem para a pequenez de Davi e digam: não pode ser um grande rei de Israel. Mas a palavra de Deus diz: o homem olha apenas a aparência, mas Deus vê o coração. É extraordinário pensarmos que o chamado de Deus não passa pela esfera do nosso comportamento humano, das nossas capacidades humanas. Eu me lembro quando eu fui chamado para a minha vocação. Eu olhei para Jesus e falei: o Senhor errou. E Deus incomodando, falando: eu quero que você seja padre. Eu falei: não. Eu olhava em volta e falei: não é possível. Jesus foi apontar assim, eu estava na frente da pessoa, né, que ele ia chamar, acabou pegando em mim. Eu falei: eu não. Eu não tinha capacidade alguma. Eu morria de vergonha de pegar no microfone para falar, gente. O padre Edson pedia para eu dar um aviso na missa, eu me tremia todo, subia aqui assim, né. O padre falava: vai lá e pede silêncio. Fala: gente, o padre está pedindo silêncio, né? E ia embora de vergonha. E eu pensava para Deus: meu Deus, eu sou tímido, eu sou introvertido, eu tenho todo o combo embalado a vácuo da timidez, né? Como é que eu vou ser padre? Eu não tenho capacidade disso, eu não posso fazer isso. Mas o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Se eu perguntar para os irmãos aqui da fraternidade, para as irmãs da fraternidade o caminho, certamente nós podemos dizer que talvez somos entre os piores, aqueles que não mereciam ser escolhidos e chamados por Deus. Mas Deus não olha a nossa aparência, Deus não olha a nossa capacidade humana. Quantos pais e mães que estão aqui nesta Santa Missa, que quando foram chamados por Deus para a paternidade, para a maternidade, olhavam para si e diziam: eu não sou capaz, eu não tenho capacidade de criar, de educar um filho. Meu Deus, eu tenho medo. E a grande verdade do nosso coração humano é que nós sempre nos sentiremos pequenos diante do chamado de Deus. E aí de repente Deus começa a te dar capacidade. Deus começa a colocar na tua vida provas que são capazes de te deixar mais forte. E talvez você que a vida inteira escutou: olha, isso não vai dar certo, você não vai ser uma boa mãe, você não vai ser um bom pai. De repente você se vê cumprindo a missão que o Senhor te chamou, porque a capacidade não vem dos homens, mas vem de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, olha, você vai fracassar, você vai errar, faz parte dessa humanidade aqui, viu? Quem não teve pecado original foi Jesus e Nossa Senhora. O restante, todo mundo que pisou nessa terra aqui, teve pecado, teve erro. Aprenda a lidar com as tuas faltas. As tuas faltas não dizem o fim de tudo. Talvez você diga: mas padre, olha, não tem mais jeito, eu falhei na educação do meu filho. Tentei de tudo, mas ele ficou um filho rebelde, é alguém que não quer saber de Deus, não quer saber de nada. Ei, a tua parte você fez, mas quem cuida do coração é Deus. É Deus. Nós temos que trabalhar como se tudo dependesse de nós, mas temos que confiar como se tudo dependesse de Deus, porque quem opera a mudança no nosso coração é a graça de Deus e não o esforço humano. E eu quero repetir isso para você, agora você pensando nos teus pecados, nas tuas falhas, porque talvez você diga: padre, eu já tentei de tudo e não tem mais jeito para os meus pecados, eu sou pecador e o meu pecado é invencível, toda vez eu volto para o confessionário com as mesmas faltas. Ei, a você compete lutar, mas te santificar depende de Deus. Faça a tua parte e confie em Deus. O que não dá é para você desistir, o que não dá é para você parar de praticar as tuas virtudes. O Senhor está te chamando para caminhar como Davi, embora seja o menor da sua casa, é escolhido por Deus, porque nós só olhamos para aquilo que é aparente, inclusive para nós.
Meu Deus, quantas pessoas que são incapazes de reconhecer o próprio valor. Filho, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, quando te criou, Ele sonhou com você. Você não é fruto do acaso. Você não é fruto de um acidente. Eu não estou nem falando aqui da relação dos teus pais, tá? Talvez você diga, mas meus pais não me quiseram, meus pais não me desejaram. Isso para mim não interessa. Antes mesmo que fosses formado no seio da tua mãe, diz Deus ao profeta Jeremias, eu já te conhecia e já te havia escolhido e consagrado para ser profeta entre as nações. Antes que fosse formado no ventre da tua mãe, Deus sonhou com você. Ei, não foi? Você acha mesmo que foi uma partícula que explodiu e você apareceu aqui perfeitinho desse jeito? Mas tenha santa paciência. Deus sonhou com você. Deus pensou as tuas características físicas, o teu cabelo, a tua altura, os teus olhos. Deus, quando me criou, Ele gostou tanto que Ele botou a mão assim na minha cabeça e fez um carinho assim. Aí eu fiquei calvo. Aí Ele falou, é tão bonitinho. Aí Ele foi puxar assim no nariz assim, aí ficou grande o nariz. Mas porque Deus, quando Ele criou, Ele me escolheu, Ele me moldou. Fui moldado pelas mãos de Deus. Reconheça o teu valor, filho. Porque quando você olha para você, para de ver apenas o que é aparente. Porque o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Existe algo de muito mais belo em você, para além daquilo que é aparente, para além daquilo que é superficial. Talvez você diga, padre, a minha aparência é até ok, mas meu comportamento é só por Jesus. Eu sou uma pessoa grossa, estúpida, eu não tenho paciência com ninguém, eu não consigo mudar meu coração. Ei, até o teu comportamento é aparente. O Senhor conhece o teu coração, filho. O que importa é o teu coração. Olha para quem está do seu lado e diga assim, você é lindo. Diga mesmo com amor isso, fala, você é lindo. E fala assim, por mais incrível que pareça, viu? Sim. Amém? Vocês creem nisso, sim ou não? Aplauda a pessoa que está do seu lado aí, porque ela merece. Isso. Filho, sabe o que significa essa frase aqui? O homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Sabe o que significa essa frase? O homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Significa que o teu olhar é limitado. Significa que o teu olhar é limitado não só para você, mas o teu olhar também é limitado para o outro. Como é que você enxerga as pessoas da tua casa? Como é que você enxerga as pessoas do teu trabalho? Nós somos tão cegos e tão limitados que paramos apenas na aparência. Se eu dissesse para você, me fala sobre as pessoas do teu trabalho, você já começaria a dizer, padre, meu trabalho é um ambiente horrível, sabe? É uma fofoca sem fim, é só gente que não presta, meu chefe só trata mal todo mundo, meu chefe não sabe compreender ninguém, é cada palavrão que sai da boca dele, é uma incompreensão, é isso, é aquilo. Está percebendo como o nosso olhar sempre se volta para aquilo que é ruim, para aquilo que é negativo? E as pessoas da tua casa, meu esposo é um estúpido, sabe? Quando a gente namorava era mil maravilhas, né? Abria a porta do carro para mim, me levava para comer no restaurante, pagava a conta, puxava a cadeira para eu sentar, né? Levava flores, levava doce. Aí casou, acabou, né? Casou, a barriga dele começou a crescer, não cuida mais da aparência, nunca mais abriu a porta do carro para mim. Da minha mão não funcionar, né? No restaurante ele sai correndo na frente para pegar o lugar, eu vou ficando para trás, né? Na hora de entrar no carro, ele é capaz de dar a partida e sair com o carro antes de eu entrar no carro. Não é verdade? Vocês estão rindo é porque acontece, né? Mas nós só olhamos para os defeitos. Será que não tem qualidade? Será que não é uma pessoa trabalhadora? Será que não é alguém que se dedica para levar o sustento para casa? Será que não é alguém que tem buscado te amar e também tem aguentado as tuas chatices? Ou é só o outro que é ruim? A gente não é não. Você só pode ser santo. Você só pode ser muito bom. Porque se o teu critério de avaliação usado para o outro fosse usado para você, você mesmo seria condenado. É por isso que a palavra de Deus nos diz que a mesma medida em que tratardes os outros, vós sereis também tratados. Mas filho, se o nosso olhar é limitado, como foi o olhar de Samuel diante de Davi, diante dos filhos de Jessé, nós precisamos pedir para o Senhor todos os dias, como aquele cego Bartimeu que gritava: Senhor, que eu veja, Senhor, que eu veja. Eu preciso ver, eu preciso enxergar, purifica o meu olhar.
Sabe, é toda hora na tua cabeça um olhar de julgamento. Não pode aparecer alguém na tua frente que é ruim, é pecador, tem um cabelo liso demais ou cacheado demais, é uma pessoa grossa demais, ou uma pessoa calma demais. Você sempre tem critério de juízo sobre os outros. Ei, será que nós não somos capazes de olhar o coração como Deus e dizer, apesar das aparências, é um filho de Deus, imagem e semelhança de Deus? Nós precisamos aprender a olhar aquilo que é essencial. E por falar em cegueira, nós entramos então no evangelho de hoje, em que aparece diante de Jesus um cego de nascença. Se nós pegarmos esse capítulo desde o começo, os discípulos se aproximam de Jesus e falam assim: olha, esse homem cego de nascença, quem que pecou para que ele fosse assim? Foi ele mesmo ou foram os seus pais? Naquele tempo se enxergava qualquer tipo de debilidade física como se fosse uma maldição da parte de Deus. Então, se fosse cego, ou fosse surdo, ou fosse mudo, ou fosse paralítico, era amaldiçoado por Deus. É assim que funciona, sim ou não? Graças a Deus não, né, irmão Felipe Neri? Graças a Deus não. O Senhor diz que não é por causa disso que aquele homem nasceu cego. Não foi pelo pecado de alguém, mas para que Deus fosse glorificado, diz Jesus. E então o que o Senhor faz com aquele cego? Ele cospe do chão, faz uma espécie de uma lama, de um barro, coloca sobre os olhos do cego, e naquele momento o cego volta a enxergar, sim ou não? Vou perguntar, naquele momento o cego volta a enxergar, sim ou não? Sim? Não? Naquele momento o cego ainda não começa a enxergar. Jesus fala para ele: agora vai até a piscina de Siloé e se lave. Siloé significa enviado. Quem que é o enviado de Deus? Foi uma pergunta. Se ninguém respondeu, eu vou mandar todos para a catequese de novo. Não distribuo comunhão nessa missa. Vai todo mundo subir para a catequese depois. Quem que é o enviado de Deus? Jesus é o enviado de Deus. Quando Jesus manda aquele cego ir se lavar na piscina de Siloé, e ele se lava, e aí sim ele volta a enxergar, Jesus na verdade está dizendo para ele: olha, se lave naquele que é enviado, ou seja, em mim mesmo. Jesus já havia dito na semana passada, no domingo passado, para a samaritana, que Ele era a água da vida, a água da qual nós somos purificados. E é por isso que o Senhor, filho, diz para mim e para você: olha, vai até a piscina de Siloé, vai até o enviado, Jesus Cristo, e lave os teus olhos. Lave os teus olhos que enxerga só as aparências. Lave os teus olhos que tem uma visão limitada e volta a enxergar. Acontece que no evangelho de hoje, aquele cego de nascença não era o único cego. O evangelho nos diz que os fariseus descobrem que aquele homem tinha sido curado e ficam assustados, porque ele era um mendigo conhecido de todos. Eles resolvem saber como aquele homem tinha sido curado. Então chegam para aquele cego e perguntam, e ele diz: olha, aquele homem, ele fez um barro com as mãos, com a saliva, passou nos meus olhos, mandou que eu me lavasse na piscina, e eu voltei a enxergar. Porém, vocês lembram o que é um sábado para um judeu, sim ou não? Sábado era o dia em que não se podia fazer nada, entre as quais atividades não podia mexer com o barro, não podia mexer com a terra. Então eles pensaram o quê? Já queriam arrumar uma desculpa para condenar Jesus. Se Jesus curou aquele homem mexendo com o barro, então ele não pode ser um homem de Deus, porque ele viola o sábado. E diz a lei que todo homem deve respeitar e guardar o sábado. Mas eu faço uma pergunta: o que era mais importante naquele momento? Guardar o sábado ou cuidar daquele cego que estava precisando da intervenção de Jesus? Certamente cuidar do cego. E por isso Jesus não se preocupa em talvez obstruir a lei em troca de fazer um bem, em troca de cuidar daquele cego. E as pessoas então vão para Jesus, para aquele cego, e perguntam para ele: o que você diz sobre aquele homem? E o cego olha e diz: olha, eu acho que é um profeta. Então aqueles homens olham para ele e dizem: olha, você que é um pecador, desde quando você nasceu? Porque a cegueira era apontada como uma maldição da parte de Deus para alguém que tinha cometido algum pecado. Você que é um pecador está querendo nos ensinar quem é profeta e quem não é? Nós somos estudados da lei, a gente sabe reconhecer um profeta. Então aquele cego diz assim: olha, se é profeta, se não é, se é homem de Deus ou se não é, eu não sei. Eu sei que ele me tocou e eu voltei a enxergar. Ponto final. Então aqueles fariseus
fariseus começam a insistir na pergunta para aquele cego, querendo saber sobre Jesus, e aquele cego se invoca e fala assim para eles: olha, por que vocês estão perguntando tanto assim? Será que vocês também não querem se tornar discípulo dele? Naquele momento mexeram, né, com o tendão de Aquiles dos fariseus. Como assim discípulo desse homem? Esse homem nem viola o sábado. Nós somos discípulos de Moisés, nós guardamos a lei. Então o que acontece com aquele homem cego? É excluído da comunidade, ele é expulso da comunidade. Eu faço uma pergunta para vocês: quem que era mais cego? O cego de nascença ou os fariseus? Certamente os fariseus, porque a cegueira deles, de não conseguirem enxergar em Jesus uma ação de Deus, fez com que eles fossem cegos também para o próximo. Presta atenção no padre. A cegueira de não enxergarem a Deus fez com que eles fossem cegos também para o próximo. É exatamente o que acontece com esse homem, e é exatamente o que acontece conosco. Os fariseus, por causa da cegueira deles, expulsaram aquele homem da comunidade. Eu faço uma pergunta para você: quem são as pessoas que nós temos excluído? Quem são as pessoas que não podem pisar nessa igreja, porque nós, com o nosso falso moralismo, não deixamos elas entrar? Quem são as pessoas que nós escolhemos como sendo santas ou pecadores o suficientes para se aproximarem de Deus, quando nós também somos carregados dos nossos pecados? Pode aplaudir o Senhor. Porque é muito fácil nós olharmos para a postura dos fariseus e dizer assim: nossa, que absurdo, expulsaram o cego de nascença da comunidade. E nós, com a nossa cegueira, continuamos expulsando pessoas da igreja, continuamos selecionando quem é santo e quem é pecador para poder sentar nesse banco e escutar a palavra de Deus. Nós vivemos numa sociedade da aparência. Nós só gostamos daquilo que é aparentemente bom. Então, se chega uma pessoa que tem alguma debilidade física, a gente já começa a discriminar. A gente já não quer se aproximar. A gente quer se aproximar de quem? De quem é bonitinho, de quem é cheirosinho, de quem é jeitosinho, de quem fala direitinho. A gente não quer se aproximar de pessoas que exigem de nós um cuidado maior. Hipocrisia, somos tão cegos quanto esses fariseus. Excluímos pessoas da nossa comunidade com a nossa má conduta, quando não queremos admitir entre nós aqueles que são diferentes de nós. Quem é que Jesus acolheria nessa igreja? Jesus acolheria a todos. A todos. Que venham todos. É como a parábola do banquete. Aqueles que eram escolhidos não quiseram entrar, então passem pelas ruas, pelas vielas e chamem todos. Chamem cegos, chamem leprosos, chamem todos para fazerem parte desta festa, deste banquete. Eu quero que todos venham a mim. Jesus quer também o teu chefe chato dentro dessa igreja. Jesus quer também o teu filho que não obedece à moral cristã e católica dentro desta igreja. Jesus quer também o teu esposo que às vezes não concorda com o que o padre fala aqui dentro desta igreja. Jesus quer também aquelas pessoas que nós insinuamos serem pecadoras por causa da opção religiosa delas, por causa da opinião política delas, ou por tantas outras segregações que nós fazemos e não Deus. Nós fazemos. Porque separamos as pessoas entre certo e errado, entre bom e mal, a partir da nossa perspectiva. Mas ei, deixa eu te lembrar da primeira leitura. O homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Chega de segregar. Chega de fazer divisões. Cegos. Somos cegos que ainda hoje não queremos enxergar que Deus pode curar também a cegueira dos nossos irmãos. Somos como diz a palavra de Deus: antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu olho. Nós precisamos aprender, irmãos, nessa liturgia, a bater no peito e a reconhecer o nosso pecado. Essa igreja só não está mais cheia de pessoas diferentes de nós, porque nós não as acolhemos, porque nós não estamos dispostos a mostrar Jesus Cristo para elas. Eu havia dito que nós queremos os bonitinhos, os cheirosinhos, os que falam bem, e quando Deus mandar para você o feinho? E quando Deus pedir para você cuidar do esquisitinho,
aquele que nós muitas vezes olhamos com o nosso olhar humano ilimitado e dizemos: é um louco, olha lá que louco, olha o jeito que ele age, olha que esquisito. Não é esquisito, não é louco não, filho, é filho de Deus igualzinho você. Ah, olha aquele lá, pecador, olha o jeito que ele age, olha as coisas que ele faz. Sim, e também nós somos pecadores. É como aquela pessoa que chegou para um cardeal e disse assim: olha, eu não frequento a igreja porque lá tem muito hipócrita. O cardeal disse: então pode vir porque tem espaço para mais um. Sim, a nossa verdade é essa, é que nós também somos hipócritas, nós também somos pecadores, nós somos cegos muitas vezes, querendo guiar outros cegos. Lava-te na piscina de Siloé. E Jesus vai então até esse homem no final, sabendo que ele estava excluído, se aproxima dele. E então começa a perguntar para esse homem: você crê no Messias? E ele diz: mostra-me quem é para que eu acredite. Jesus diz: é esse que está falando com você agora. Então aquele homem olha para Jesus e diz: eu creio. O evangelho de hoje termina dizendo que ele se prostra diante de Jesus e o adora. Essa é a diferença. Enquanto os fariseus, que eram os verdadeiros cegos, expulsaram o homem da comunidade e não reconheceram Jesus, aquele homem foi capaz de olhar para Jesus e reconhecer nele o Messias, o enviado. O final do evangelho termina trocado. O que era cego enxerga, e aqueles que achavam que enxergavam demais terminam cegos. Eu quero encerrar essa homilia dizendo que eu e você, a partir de agora, temos uma tarefa. Em primeiro lugar, pedir a Deus que purifique os nossos olhos. Você precisa tomar uma atitude. Não basta nós frequentarmos a igreja e continuarmos por aí com as mesmas atitudes de sempre, não. Conhecendo esse evangelho de hoje, nós não podemos voltar para a nossa vida e continuar julgando as pessoas. Não podemos, é inadmissível. É inadmissível. A partir de agora, toda vez que vier um julgamento na tua cabeça, você vai lembrar e dizer: o homem olha a aparência, mas Deus conhece o coração. Ah, padre, mas é um pecador. O homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Ah, mas é esquisito. O homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Ah, mas porque não segue a lei de Deus? O homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Aí chega aquela pessoa, mal intencionada do teu trabalho, da tua família, e começa a falar assim: olha, você não sabe o que o fulano fez, deixa eu te contar. Aí começa, cozinhar a tua orelha, fofoca, 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 fofoca. Como o padre sempre diz, a boca de sacola, né? A língua que vai daqui até o final da igreja para falar dos outros. A hora que a pessoa terminar de falar, você fala assim: ele fez tudo isso? É que eu não vou dizer muita coisa não, porque o homem olha a aparência, né? Mas Deus vê o coração. Nós não podemos julgar aquilo que nós não vemos. Aqui no fundo do coração, eu e você temos segredos com Deus. Temos as nossas hipocrisias também. É por isso que esse lugar, só a Deus é acessível. Que o Senhor nos conceda a graça de termos um olhar misericordioso como o dele. Vai ficando em pé neste momento. Coloca a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos. Se você quiser, você pode até colocar a mão sobre os teus olhos e pedir a Jesus: Senhor, purifica o meu olhar, purifica o meu coração desses julgamentos temerários que eu faço, Senhor, sem conhecer a outra pessoa. Muitas vezes eu quero me sentir o dono da lei, aquele que só sabe acusar os outros, só sabe dizer o quanto os outros estão errados, mas eu não olho para mim, Senhor. Jesus, tenha piedade. Que os meus olhos não estejam nas pessoas, mas estejam em vós. Você pode pedir no teu coração: Senhor, purifica o meu olhar, purifica o meu coração, purifica as minhas intenções. Dá-me um coração mais coerente, Senhor, como o teu. Você pode cantar esse trecho da música dizendo esse desejo do nosso coração: não vou mais tirar os meus olhos de ti. Não vou mais tirar os meus olhos de ti. Os meus olhos de ti. Vou me apaixonar outra vez. Você pode dizer para o Senhor que o meu viver, Senhor, seja para te agradar, seja para te agradar. Nada mais vai
ocupar nada mais vai ocupar meu coração. meu coração. Cante mais uma vez para Jesus. Erga os seus braços e diga: não vou mais tirar Não vou mais tirar os meus olhos de ti. os meus olhos de ti. Vou me apaixonar Vou me apaixonar outra vez. outra vez. Você pode cantar de todo o teu coração essa verdade. Que o meu viver, Senhor, diga, Que o meu viver, Senhor, seja para te agradar. seja para te agradar. Nada mais vai ocupar meu coração. Nada mais vai ocupar meu coração. Erga os seus braços, diga para Jesus: tu és o centro da minha vida. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de Não ti. quero tirar os meus olhos Quero que de sejas o ti. centro, Quero que sejas o Diga mais uma vez, mais centro, forte: tu és o Senhor. centro.